Continuação da leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. Capítulo 4. O ano de 1099 atingia quase o meio. O domingo amanhecera quente e ensolarado. O vento que vinha do deserto era seco, com fragmentos de areia que maltratavam os olhos. Khaldun encontrou Patrick em um dos longos corredores e, sem dizer uma só palavra, abraçou o rapaz e permaneceu assim por vários minutos. Quando enfim se separou dele, seus olhos estavam injetados. Questionado quanto a haver chorado, negou. Era o vento arenoso que lhe irritava os olhos. Satisfeito com a resposta, Patrick se dirigiu à enfermaria e Khaldun subiu ao terraço. Virou-se na direção de Meca e orou, pedindo a Alá que amparasse aquele filho que pressentia estava para deixá-lo. Terminada a prece, Khaldun, secando os olhos, mirou o deserto que se assemelhava ao infinito. Ao longe, viu a areia subir e formar uma nuvem de poeira que parecia ascender ao céu. Ficou a esperar. Era claro que um número expressivo de cavalos se aproximava. Mais alguns minutos e ele pôde avistar as bandeiras e os estandartes com o símbolo dos cristãos a tremular. Em seguida, as pontas das lanças, e só então distinguiu, varando o pó do deserto, um grupo de mais ou menos 50 guerreiros cruzados, entre eles 5 cavaleiros em direção à sua casa. Pararam em posição estratégica a uns 100 metros dos enormes portões. Um único cavaleiro se adiantou. Khaldun desceu e foi ter com ele. Assalamu alaikum, a paz esteja com você, disse o cavaleiro. Sou Hugo da Normandia. Wa alaikum assalam, e esteja com você também. Meu nome é Khaldun, em que posso ajudá-los? Viemos a mando de Godofredo de Bulhões para resgatar um de nossos cavaleiros. Tivemos notícia de que você o mantém prisioneiro nesta fortaleza e temos ordem de não voltar sem ele, nem que para isso tenhamos que desembainhar nossas espadas. Vamos com calma, amigo. Não tenho prisioneiros e isto não é uma fortaleza. É sim uma casa de apoio, um centro de atendimento médico para qualquer pessoa que precisar, inclusive você. E quanto ao cavaleiro Patrick Castle, não é verdade que se encontra aqui desde o cerco a Dorileia, mais de 1 ano atrás? Sim, mas não como prisioneiro. Eu o recolhi ferido no campo de batalha e cuidei dele. Por mais de 1 ano? Que tipos de ferimentos são esses? Naturalmente, ele não ficou em tratamento por todo esse tempo. Todavia, não tinha como seguir sozinho, sem saber onde estavam vocês. Posso vê-lo? Certamente. Deseja entrar? Prefiro que o traga até aqui. Como queira. Ele entrou à procura de Patrick, que, avisado da presença de cruzados, às portas da residência já vinha, desnorteado, com o coração aos saltos. Por Deus, Khaldun, eles lhe fizeram mal? O que querem? Calma, filho, não me fizeram mal algum. Vieram buscá-lo. Acham que o mantenho prisioneiro. O jovem, acompanhado do amigo, desceu confuso as escadarias da grande residência. Depois de cumprimentar o cavaleiro recém-chegado,
explicou sua situação na casa de Khaldun e perguntou o que aconteceria se recusasse voltar com eles. O outro foi taxativo. Está pensando em abandonar a batalha? Um cavaleiro jamais comete esse gesto indigno. Eu apenas fiz uma pergunta. Você vai, de qualquer maneira, porque, se é valioso para Lord Godofredo de Bulhões, para mim vale muito mais, considerada a promessa que ele me fez de entregar-me um estado cruzado para governar após a tomada de Jerusalém, que está bem próxima. Isso, é claro, se eu retornar com você vivo e são. Se não pode machucar-me, como me obrigaria? Trago comigo 50 homens, armados até os dentes, que em segundos matariam todos esses muçulmanos hereges, e uma catapulta que poria esta casa no chão diante dos seus olhos. Acho que não é bem isso o que você gostaria de ver. Percebo que durante o tempo de deserção se afeiçoou a estes imundos a ponto de quebrar os seus juramentos de cavaleiro. O nosso juramento diz que devemos proteger os mais fracos, a mulheres, crianças e feridos lá dentro. Um cavaleiro não luta com alguém desarmado e fisicamente inferior? Não queira ver. Eu desejo um condado. Prefiro ser conde a cavaleiro. Khaldun, penalizado pela expressão angustiada de Patrick, interveio. Dou-lhe seu peso em ouro e pedras preciosas para deixar que ele decida por si. Com calma aparente, Hugo apeou e chegou bem perto de Khaldun. Desferiu-lhe então violenta bofetada que o fez cair com o suplício, sangrando. Pensa que pode comprar-me com o seu ouro muçulmano, herege maldito? Tomado de cólera superlativa, Patrick se jogou sobre o cavaleiro e o esbofeteou repetidas vezes. Não fosse a intervenção de 2 guerreiros que rapidamente o alcançaram e do próprio Khaldun, ele teria matado o colega de armas. Imobilizado pelos guerreiros, ofegante, esperneava e proferia dezenas de impropérios. Khaldun acercou-se do rapaz e disse amoroso: acalme-se, estou bem. Lembre-se de como agiu seu profeta ao ser preso no Getsemane. Bastardo, berrou Hugo para Patrick, tem sorte de eu precisar de você vivo para ganhar meu condado. Pense 2 vezes antes de pôr novamente suas mãos infectas sobre este homem, pois eu não preciso de você vivo para nada. Vamos ter que amarrá-lo? Não, eu vou com vocês. Mande que me soltem. Com um sinal de cabeça, ele deu a ordem aos guerreiros. Tornando para Khaldun, pediu permissão para que o escudeiro de Patrick adentrasse a residência a fim de ajudá-lo a se vestir. O turco consentiu. A um gesto de Hugo, um rapaz loiro de cabelos encaracolados deslocou-se do contingente e se juntou a eles, trazendo todo o aparato do cavaleiro. Patrick sorriu ao vê-lo. Tratava-se de Friedrich, um germânico de 19 anos que lhe fora entregue como escudeiro, logo que se sagrara cavaleiro, e por quem tinha muita estima. Era aquele mesmo que odiava a ideia de ser segundo filho. Abraçou seu fiel escudeiro e entraram ao lado de Khaldun. Era incrível a quantidade de peças que compunham seu uniforme. Primeiro, uma espécie de malha que se colava em todo o corpo e protegia a pele do atrito com o metal.
depois uma causa extremamente justa, para então serem colocados um colete metálico, proteção de aço nas costas e nos braços e um tipo de túnica aberta na frente, esta de comprimento até os joelhos. A esquerda era de tom palha com a cruz vermelha sobreposta e à direita as cores se invertiam. Friedrich calçou-lhe as botas, enfaixou-lhe as mãos e os punhos com bandagens, em seguida calçou-lhe as luvas feitas de limalha de aço, penteou para trás seus cabelos que já ultrapassavam a linha do queixo e cobriu-lhe a cabeça com um aparato também de limalha de ferro que descia até os ombros. Afivelou a espada em sua cintura e entregou-lhe na mão o capacete para finalmente prender em seus ombros a capa escarlate. Durante esse tempo, os 3 homens estiveram em completo silêncio. Somente lágrimas escorriam pelo rosto do jovem cavaleiro. Vendo seu superior pronto, o escudeiro ameaçou fazer a reverência. Foi impedido por ele que, imitando a atitude do mestre, disse: "Já não é mais escudeiro, agora você é meu amigo." Depois disso, beijou o rosto do rapaz e voltou-se para Khaldun. Abraçou o pai do coração e chorou alto como criança. "Não, cavaleiro, ainda não é hora de adeus. Vá e aproveite a retomada de Jerusalém para trabalhar para Alá. O Santo Sepulcro é só pedra, seu profeta não se encontra mais lá. A memória dele, tal qual a do meu, está no coração de cada um e não em meio a edificações. Muitas batalhas já foram travadas por esse amontoado de pedras e muitas o serão. O chão de Jerusalém será pintado de sangue pelos séculos vindouros, até que todos descubram de quem é ela. Não pertence aos cristãos, judeus ou muçulmanos, e ao mesmo tempo pertence a todos eles." Após essa afirmação, tirou do pescoço o adereço que confeccionara, reunindo diferentes símbolos religiosos, e o transferiu a Patrick, com o cuidado de ocultá-lo por baixo da túnica. "Não diga adeus agora. Ainda não. Cumpra sua missão e que Alá o proteja com seus anjos." "Vou, mesmo contra a vontade, mas Jesus há de ajudar-me, eu voltarei." "Estou certo disso. Até breve, meu primogênito, até breve." "Não gostaria de vê-lo partir, seria doloroso para nós dois. Importa-se se eu permanecer aqui em seus aposentos?" Ele negou com um gesto incapaz de falar. Sentia-se estrangulado pelo pranto que a custo tentava conter. Abraçou-o mais uma vez e dirigiu-se para a porta, sem olhar para trás, e seguido pelo escudeiro, tomou o corredor que o levaria para a saída. Quando ouviu seu nome, chamado por voz feminina, virou-se e viu Anish correndo em seu encalço. "Patrick, ia partir sem dizer adeus?" "Não me despedi de ninguém, porque ainda não estou indo embora. Vou até Jerusalém e, se não morrer, regressarei." "E se você não teve coragem de terminar?" "Se eu morrer? Estarei aqui com certeza." Emocionado, segurou-a pelos ombros e beijou-lhe a cabeça coberta pelo véu. À saída, majestoso corcel negro esperava por ele selado. Sem dizer nada aos seus pares, colocou o capacete, montou e saiu a galope. Patrick jamais trocou uma palavra com aqueles cruzados, exceto Friedrich, a quem tentava transmitir o que Khaldun lhe ensinara.
Com escassez de água e alimentos, a marcha era penosa, muito embora obtivessem alguma provisão de muçulmanos que preferiam alimentá-los a travar injusta batalha. Passaram por Beirute, Tiro e Jafa, sempre colhendo informações sobre o exército de Godofredo de Bulhões, até que no começo de junho de 1099 o alcançaram em Ramla. A cidade estava povoada unicamente por guerreiros, já que a população fugira apavorada com a notícia da proximidade deles. Hugo, respeitosamente, acercou-se do então mais popular líder de tropas e antes que falasse qualquer coisa, Godofredo passou por ele como se não o notasse e foi ao encontro do pupilo, que imaginava perdido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu cavaleiro está vivo e forte. Senti sua falta. Não seria de meu agrado chegar a Jerusalém sem você. O rapaz saudou o líder com reverências militares. Estarei ao seu lado para retomar a cidade e em seguida quero voltar para o ocidente. Ser-me-á permitido? Certamente. Também pretendo voltar para casa, logo que possível. Sinto que minha missão está quase terminada. Já enviei Gastão IV de Bern e Tancredo de Hauteville para conquistarem Belém. Estando de posse das cidades onde nasceu e morreu o Senhor, darei por encerrada minha empreitada. Os dois cavaleiros apertaram-se as mãos. Venha comigo, Patrick. Tenho um pouco de Cluster Beer. Gostaria? Cluster Beer. Está brincando com um pobre cavaleiro que até se esquecera da existência de tão precioso líquido? Venho de uma casa em que não se pode nem falar em tal coisa. Muçulmanos idiotas não sabem o que é bom. Às vezes fico pensando, quem na realidade não sabe o que é bom? Que é isso, cavaleiro? Defendendo os inimigos? Aqueles não são meus inimigos. E de qualquer forma, essa contenda já se prolonga demais. Afinal, a quem pertence a chamada Terra Santa? Acha que aos muçulmanos? Não, eu acho que não pertence a ninguém e ao mesmo tempo é de todos. Você começa a filosofar. Vamos tomar nosso precioso líquido e por enquanto esquecer a guerra. Patrick, naquele instante, percebeu que Godofredo estava longe de entender raciocínio tão profundo e que, como dizia Khaldun, não podemos violar as consciências, cada um tem o seu momento. Depois de um consumo considerável de cerveja, tanto tutor quanto tutelado, meio tontos, procuraram seguir. O jovem, fragilizado pelo efeito da bebida, pôs-se a chorar. Lembrava-se de Khaldun, de sua família e da bela jovem de cabelos cor-de-fogo. Sentia dores de cabeça e enjoo. No fundo, sabia que uma de suas maiores dificuldades estava naquilo a que chamava precioso líquido e que precisaria de muitas vidas para trabalhar isso. No dia 7 de junho de 1099, os cruzados chegaram às portas de Jerusalém e armaram seu acampamento do lado de fora das muralhas da cidade. Estavam desprovidos do necessário e reduzidos a cerca de 1.500 cavaleiros e 18.000 soldados. Não sabiam exatamente como agir quando um padre de nome Pedro Desidérios convocou-os para uma solução de fé. Contou que tivera a visão de um anjo e, declarando reproduzir suas instruções, assim se pronunciou: Irmãos, devemos jejuar e sem nenhum alimento no estômago, nem água, marchar
desprovidos de calçados em torno dessas muralhas, a exemplo do que aconteceu a Josué no cerco de Jericó. Elas cairão em 9 dias e poderemos tomar a cidade como ele fez. Assim, portanto, no dia 8 de junho, quase 20.000 homens descalços e famintos realizaram procissão em torno da cidade, seguindo enorme cruz e portando bandeiras e estandartes. Oravam e entoavam cânticos a Jesus, pedindo que as muralhas se rompessem por milagre. Patrick caminhava ao lado de Godofredo de Bulhões e questionava num sussurro: acha mesmo que este ato pode derrubar muralhas? Não faço a menor ideia. Vamos fazer como o padre sugeriu. Se não caírem as muralhas, pelo menos alguns pecados nos serão perdoados depois de tanto sacrifício. Terminada a procissão, os cruzados estavam exaustos, com os pés machucados e os trajes empapados de suor. Patrick deitou-se no chão, recostou a cabeça no braço e ficou observando o pôr do sol, cujos raios pareciam gigantescos tentáculos a se debater, como se não quisessem recolher-se por trás das dunas. Encantado com o espetáculo do astro-rei, o cavaleiro adormeceu. Viu-se em uma construção de estilo greco-romano, cujo brilho era tão intenso como o da cena exuberante que acabara de presenciar. Percorreu o vasto jardim e atingiu a escada de material branco que lembrava o mármore. Grande porta se abriu sem que ele batesse e pôde, desse modo, vislumbrar amplo salão lotado de pessoas postadas uma junto à outra, de ambos os lados, formando um corredor para recepcioná-lo. Ao caminhar entre as duas filas, viu à sua frente um homem de barbas e cabelos longos e prateados. Uma vez diante do ancião, foi tomado por indizível sentimento de paz e veneração. Sem ação, não tendo a menor ideia de como se comportar diante de figura tão respeitável, curvou-se submisso. Aquele ser, que parecia feito de luz, fez sinal para que se ajoelhasse. Obedeceu e curvou a cabeça para o solo. O nobre senhor tomou uma espada, tocou a nuca do cavaleiro e proferiu as seguintes frases: cultive o amor incondicional a todas as criaturas. Perdoe em qualquer situação, tantas vezes quantas forem necessárias. Proteja os mais fracos, mesmo que isso lhe custe a vida. Defenda a liberdade de consciência de cada um. Dê tudo de si na prática do bem. Ajude a todos que lhe cruzarem o caminho e ame a Deus sobre todas as coisas. Tenha Jesus por exemplo, porém sem o fanatismo preconceituoso que ultrapassa os limites do bom senso. Levante-se. Hoje você foi proclamado Cavaleiro do Cristo. Como no ritual da cavalaria, entregou-lhe a espada, que tão logo foi tocada por Patrick, converteu-se em maravilhoso ramalhete de flores brancas e azuis, que ele nunca vira em todos os lugares por onde passara. Eram flores que pareciam ter luz própria. Mais jubiloso que no dia em que se tornara cavaleiro na Normandia, fez o caminho de volta. Só então reconheceu no corredor de pessoas as figuras amadas de sua mãe, de Caldum e do padre Raymond, que o havia batizado e lhe dera a primeira Eucaristia. Patrick acordou. Já era noite, os guerreiros dormiam profundamente, vencidos pelo cansaço.
Lembrou-se do sonho e da explicação que Khaldun lhe dera a respeito. Sabia que esse, em especial, tinha um significado. Fora sagrado Cavaleiro do Cristo. O que queria dizer isso? Veio-lhe à mente a imagem da espada transformando-se em flores e sentiu que não deveria mais matar uma só pessoa. Entretanto, como conseguir tal proeza em meio a uma batalha? Ouviu a voz grave do ancião dentro de sua cabeça. Não entendia como acontecia tal fenômeno. A sensação era de que aquele som chegava em seu cérebro sem passar pelos ouvidos. Seu desejo guiará sua ação, porém não é suficiente não fazer o mal. O bem deve ser praticado. Terá a proteção do exército do Cordeiro, que lutará a seu lado. Para isso, não basta não matar, deve salvar vidas. Digo-lhe que sairá ileso dessa batalha, sem usar a espada. O mesmo não posso garantir se fizer uso dela. Mentalmente, o jovem reagiu. Mas como se dará isso? É impossível. E mais uma vez, a voz soou em seu interior. Dentro de você tem todas as informações necessárias para esse intento. Busque em sua memória, cavaleiro. Patrick pôs-se de pé e silenciosamente começou a caminhar, pensando em como Khaldun lhe fazia falta. Ele saberia dizer-lhe exatamente o que fazer e como. Sentia-se perdido sem os sábios conselhos do amigo. Fitou o céu, onde as estrelas brilhavam de maneira diferenciada naquela noite, que estava tão clara como se iluminada por milhares de pequenos sóis. Viu-se distante do acampamento e teve vontade de orar. Desejou voltar-se para Meca, mas não sabia em que direção ficava a cidade sagrada do amigo muçulmano. Enfiou a mão por baixo da túnica e segurou forte o adereço que dele recebera, repetindo a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Ouviu barulho de passos atrás de si. Virou-se e viu Friedrich, que vinha à sua procura. Preocupou-me, senhor, está andando sem destino. Precisa de algo? Não, amigo. Só estou a refletir. Estou estranhando você, tem ideias bastante complexas. Acho que todos esses meses longe de nós o fizeram perder a razão. Ele sorriu. Se me julga louco agora, não sei o que achará depois que eu lhe confidenciar o que pretendo fazer, e ainda conto com sua colaboração. Cristo crucificado? Está planejando desertar e voltar para Dorileia? Não, serei mais útil aqui. Minha intenção é tirar as pessoas de Jerusalém, pelo menos as mulheres e crianças. E como vai entrar na cidade? Nesse instante, Patrick se lembrou da procissão, quando vira uma fenda de largura razoável em um ponto da muralha da cidade. Há uma fenda no muro pela qual podemos entrar. E o que vamos fazer com todas essas pessoas? Não temos água e alimentos nem para nós? Ramla é totalmente desabitada. Eles devem ter em casa alguma provisão que dê para comer até chegar lá. Existe uma cidade vazia, Friedrich, esperando por eles, que precisam somente de alguém para auxiliá-los. Por favor, ajude-me. Estou às suas ordens, cavaleiro. Afinal, sou seu escudeiro. Quando faremos isso? Hoje, agora precisamente. Porém, já lhe disse, você é meu amigo e vou proclamá-lo Cavaleiro do Cristo. Logo após esta empreitada e antes de entrar em Jerusalém, você se tornará
cavaleiro da guarda de Godofredo de Bulhões, que me delegou poderes para isso. Ajoelhe-se, aspirante. O rapaz obedeceu. Patrick sacou a espada e tocou sua nuca, dirigindo-lhe as sentenças que ele próprio ouvira há pouco. Cultive sempre o amor incondicional a todas as criaturas. Perdoe em qualquer situação, tantas vezes quantas forem necessárias. Proteja os mais fracos, mesmo que isso lhe custe a vida. Defenda a liberdade de consciência de cada um. Dê tudo de si na prática do bem, ajude a todos que lhe cruzarem o caminho e ame a Deus sobre todas as coisas. Tenha Jesus por exemplo, porém sem o fanatismo preconceituoso que ultrapassa os limites do bom senso. O rapaz não entendeu, achou que o superior não estava em seu juízo perfeito. Contudo, sem opção, obedeceu. Caminhando rente à muralha, os dois cavaleiros do Cristo dispensaram as túnicas com a marca da cruz e sorrateiramente esconderam-nas em um amontoado de pedras. Patrick tateava em busca da fenda que vira durante o dia, enquanto Friedrich, trêmulo, só pensava nas consequências do ato que, até o momento, julgava insano. Temia os muçulmanos do lado de dentro e os cristãos do de fora, já se imaginando varado pela espada dos primeiros que o tomariam por invasor e dos segundos que o teriam por traidor. Pediu a Jesus proteção ou um lugar no seu reino. Imerso em seus temores, sentiu o nariz chocar-se contra a nuca do superior, que parou de repente. O que aconteceu? Disse, quase chorando num fio de voz. Escute aqui. Seu tom era severo. Você acaba de ser proclamado Cavaleiro do Cristo, que é um título superior ao de Cavaleiro Cruzado. Se não fizer jus a ele, será escudeiro até o fim dos seus dias. Lembre-se de que eu posso converter qualquer escudeiro em cavaleiro cruzado, ao passo que este título que acaba de receber não veio de mim, e sim de um general que está nos céus. Você vem ou não? O jovem escudeiro teve ímpetos de gritar de desespero. Se o cavaleiro perder a razão, e ele perderia a vida. E eu tenho escolha? Sim. Pode escolher voltar, contar aos outros meu plano, ajudá-los a me impedir e até punir-me com a morte ou o banimento. E depois, quando vir as pedras de Jerusalém tingidas pelo sangue de inocentes, sorria e comemore, pensando que fez a vontade de Jesus, pois, se pensar nessa tragédia conforme ela é, quem vai perder a razão é você. Então, não é vontade de Jesus que tomemos a cidade santa? Meu reino não é deste mundo. Essa frase responde a sua pergunta? E mais, quando ele disse para amarmos uns aos outros, não especificou raça ou crença, pediu apenas para nos amarmos. O espaço atrás deste muro está cheio de irmãos nossos. Somos ovelhas do mesmo rebanho. Ajude-me a levá-las ao aprisco. São muçulmanos. São também filhos do Pai. O rapaz estava totalmente desorientado, enfrentava o maior conflito de sua vida. Estou confuso, tenho medo. Não tema, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Neste momento somos escolhidos para realizar o que Jesus não pode fazer pessoalmente. Ele já traçou os planos e conta com nossa ação física. Eu estive no céu,
Um anjo tocou-me com sua espada, que se transformou em flores. Disse-me que há um exército conosco. Não temos nada a temer. Vamos, cavaleiro, essas pessoas poderiam ser nossas mães, filhas ou irmãs. Friedrich respirou fundo. Está bem, você tem razão. Acredito que Jesus não quer sangue inocente derramado. Entremos e que Ele tenha piedade de nossas almas. Passaram a custo pela fenda que se abrira providencialmente na muralha da cidade. Patrick, com a parte inferior do corpo ainda na fenda, olhou com atenção. Tudo parecia quieto, as ruas desertas e as casas às escuras. Em seguida, completou sua entrada na Terra Santa. Vários nobres reclamaram a honra de ter sido o primeiro a entrar na cidade. A ordem varia a cada fonte pesquisada. O que a história não registra, e talvez nem mesmo os nobres soubessem na época, é que o primeiro cruzado a pisar o solo de Jerusalém foi Patrick Castle, Cavaleiro do Cristo. Ele viu um poço e com o amigo foi saciar a sede. Quando tomavam prazerosamente a linfa cristalina e molhavam os cabelos ensebados de suor e poeira, um grupo de 4 homens armados de espadas aproximou-se pela retaguarda. 2 deles encostaram as espadas sobre as jugulares dos cristãos, enquanto os outros se punham em frente a eles. O suor porejava na testa de Friedrich, que, olhando para o companheiro, sentiu-se envergonhado, tamanha a serenidade refletida em seus olhos azuis. Invejou a fé e a confiança que Patrick depositava naquele exército que acreditava estar junto dele. Ora, ocidentais, andando pela cidade à noite, sorrateiramente, estão à procura do quê? Informações para os malditos cruzados acampados lá fora? Não me digam que são mercadores ou coisa parecida, pois a cidade está fechada. Ninguém entra ou sai há 2 dias. Permita que nos apresentemos. Sou Patrick Castle, Cavaleiro Cruzado, e este é Friedrich, meu escudeiro. Friedrich ficou boquiaberto. Levou a mão à testa e pensou: insano, esse homem é louco e eu mais ainda por acompanhá-lo. À ordem do desconhecido para que ficassem de pé, eles obedeceram, ainda com as espadas no pescoço. Em seguida, passaram a revistá-los, tiraram suas espadas e adagas que lançaram ao chão. O homem que falara sentiu algo metálico sob a camisa de algodão que Patrick usava. Enfiando a mão por dentro de suas vestes, descobriu o adereço. Ficou a fitá-lo por alguns segundos e, com lágrimas nos olhos, exclamou: Khaldun, meu amigo Khaldun, o que fizeram a ele, malditos? Conhece-o também? Salvou-me a vida. O que fez com ele? Não lhe fiz mal algum. Amo-o como a um pai. Este adereço foi um presente dele para mim. Como vou saber se não mente? É a minha palavra. Vivi em casa de Khaldun por mais ou menos 1 ano e é mérito dele que esteja aqui agora. Vim porque pretendo auxiliá-los a minorar a tragédia que se anuncia. Vamos defender Jerusalém até o último homem. Mas diga-me, se é realmente amigo de Khaldun, a quem pertence esta cidade sagrada? A ninguém e a todos. Soltem-nos, ordenou o homem aos seus companheiros. Assalamu alaikum, sou Najib. Wa alaikum assalam, respondeu Patrick. Você disse que veio minorar a tragédia? Ela é inevitável.
Impedi-la é realmente impossível, visto que 20.000 homens estão às portas da cidade, esperando a hora oportuna de invadi-la. Podemos sim amenizar as circunstâncias. Temos como defender a cidade. Não peço que se rendam, se bem que seria o melhor. Proponho tirar mulheres, crianças e velhos, ou quem mais quiser, e que fiquem apenas os habilitados a lutar, que tenham sido treinados para isso e saibam dos riscos que correm. E se vocês não conseguirem entrar, sabemos que estão sem recursos, desnutridos e que já perderam um número substancial de homens. Não conte com isso. Aguardamos reforço do exército de Gênova, liderado por Guilherme de Embriaco, que a esta altura deve estar construindo torres de assalto com o uso da madeira de seus navios. A chegada deles, não creio que haja resistência. As muralhas vão cair. Certo, que venham os cruzados e tomem Jerusalém, mas só depois de tombar o último homem e que ele seja treinado. Qual a sua ideia para tirar as pessoas daqui? Eu tenho um plano, vou contar-lhe. Estendeu a mão espalmada para Najib. Devolva-me antes o adereço, não pretendo separar-me dele pelo resto dos meus dias. Oh sim, desculpe-me. Colocou a joia de volta no pescoço do dono. Vamos ao plano. Quando vínhamos para cá, passando por Ramla, notei que está totalmente desabitada. Como a distância não é grande, pretendo levar as pessoas para lá. Descobri uma fenda no muro da cidade, por onde entramos, e é por ali que sairemos. E se encontrarmos outros cruzados pelo caminho? Esse é o motivo de querer conduzir os grupos pessoalmente, porque se isso ocorrer, posso dizer que são meus prisioneiros. Sou um cavaleiro respeitado, não irão questionar uma ordem minha. E pretende ir com eles até Ramla? Não precisamente, perderíamos muito tempo na viagem. Minha intenção é levá-los até onde não mais corram risco de se defrontar com soldados cristãos. Você fica por aqui e vai formando as caravanas, que não devem ultrapassar 50 pessoas, ou será impossível manter o silêncio. Certo, nosso ponto de encontro será o poço. Vou agora mesmo formar os grupos. Para quantas caravanas acha que temos tempo até o sol nascer? Se todos forem rápidos, uns 3, talvez 4 grupos. Antes de ir, porém, diga-me, onde mataram Jesus? No alto daquele monte. Najib apontou o indicador e saiu apressado pelas ruas da cidade. Patrick ficou a fitar o Gólgota. As cenas de mais de 1000 anos atrás desfilaram ante seus olhos e o cavaleiro chorou. O vento soprava ruidoso e ele imaginou a cruz, o mestre pregado, com os cabelos ao vento. Quero ir até lá, pensou. Sabia que naquela situação o tempo era seu maior inimigo, mas não esqueceu a ideia, iria até lá, tão logo a paz se restabelecesse. Najib voltava com um grupo de pessoas, alguns seguravam pequenas trouxas com poucos pertences e comida, outros levavam recipientes com água, e outros ainda amparavam crianças, velhos e aleijados. Instruídos a passar pela fenda, foram um a um saindo da cidade. Uma vez fora, todos silenciosos e submissos, esperavam apreensivos que Patrick e Friedrich buscassem suas túnicas e apanhassem cuidadosamente seus cavalos, dado que dificilmente enganariam algum cruzado se o cavaleiro estivesse desmontado. O escudeiro, encantado, sentia enorme contentamento com o que estava fazendo.
Ao olhar para aqueles rostos inocentes e desprotegidos, foi tomado da ternura fraternal que o fizera partilhar o plano de seu superior. Não mais o achava insano, reputava-o um grande homem, com um coração maior ainda, mesmo não tendo estatura avantajada. Em completo silêncio, cavalgavam vagarosamente ao lado das pessoas que iam a pé. Já haviam percorrido algumas milhas quando uma mulher, com uma criança de uns 8 anos ao colo, sentou-se exaurida. Vamos, mulher, não temos um minuto a perder. Desde que a menina ande. Ela não pode, nobre cavaleiro. Tem as pernas atrofiadas desde os 3 anos. Eu não posso deixá-la para trás. É minha única filhinha. Jamais lhe pediria isso. Dê-me a menina e avie-se. Tomou a menina e carinhosamente sentou-a em sua frente no cavalo, o que aliviou a mãe para a caminhada. A menina, vítima de paralisia, era esperta e falante. Mal se acomodou na sela, começou a falar sem parar. É um cavaleiro de verdade? Sou. E você quem é? Meu nome é Latifa. Sou artesã. Eu acho muito interessantes os cavaleiros. Quero me casar com um. Dizem que são gentis, fortes e bonitos. Só que cheiram mal e têm pulgas nas armaduras. E qual sua opinião agora que conhece um? Ele ria com gosto. Concordo com o que dizem. Você é muito bonito, gentil e forte, mas cheira mal. Tem pulgas em sua armadura? Não, minha armadura é de limalha de metal. Aquelas feitas de couro é que se infestam de pulgas. Diga-me, já que comprovou que cheiramos mal, ainda quer se casar com um de nós? Perguntou a custo, contendo o riso. Sim, sim. Quanto ao cheiro, um bom banho resolve. Desta vez, ele não conseguiu segurar uma gargalhada. Vendo que a garota tremia de frio, com voz doce perguntou, apesar de não estar exatamente perfumado como o cavaleiro dos seus sonhos, posso agasalhar a donzela com minha capa mal cheirosa? Percebo que está gelada. Ela assentiu com a cabeça. O jovem aconchegou a criança ao peito e envolveu-a com sua capa. Sentindo-se aquecida, a menina logo adormeceu profundamente. A uma distância segura do acampamento, Patrick viu que já podia voltar. Não havia possibilidade de outros cruzados estarem na estrada e os fugitivos chegariam sem problemas a Ramla. Na hora de despedir-se da primeira caravana, teve imensa piedade de Latifa, que dormia aquecida em seu corpo. Despiu-se da capa e entregou as rédeas do cavalo à mãe da criança. Voltaria com Friedrich, numa só montaria. Jamais teria coragem de deixá-las ir a pé. Retornaram a galope até Jerusalém e a peregrinação para fora da cidade repetiu-se por mais 3 vezes naquela noite. Os cavaleiros acordaram alquebrados e com fundas olheiras, o que provocou questionamentos dos demais. Mudos, os dois ouviram dos mesmos perguntadores. Estão às voltas com alguma vadia herege? Aposto nisso todos os meus bens. Friedrich empalideceu. Patrick, com a serenidade costumeira, disse entre sarcástico e misterioso: a razão de nossas noites mal dormidas não são hereges. Cristãs orientais? Talvez. E elas não têm irmãs, primas ou amigas? Não. Egoístas, sabem há quanto tempo não tocam uma mulher? Não. E vai ficar bem mais, pois cheira mal, sorriu lembrando-se da pequena Latifa. Está a brincar, por acaso nunca sentiu seu próprio cheiro? Esqueceu um detalhe relevante. Nós somos mais bonitos.
Possuímos bons dentes e temos olhos azuis. Eles riram juntos e o assunto, para alívio de Friedrich, foi encerrado. Durante as noites seguintes, a operação se repetiu. Todavia, na manhã do dia 12 de junho, ao abrir os olhos sonolentos e doloridos, Patrick notou que o exército aumentara consideravelmente. Os homens de Guilherme de Embriaco começavam a chegar. À tarde vieram os guerreiros restantes, munidos de artilharia pesada, várias catapultas e torres de assalto que haviam feito desmantelando seus navios. Preocupado com as centenas de pessoas que permaneciam na cidade, o cavaleiro procurou inteirar-se dos planos de ataque das tropas. Descobriu que planejavam principiar a tomada na manhã seguinte e, desolado, admitiu que não teriam tempo de salvar toda a população civil. Ainda assim, naquela noite, voltou à cidade para retirar mais alguns, mesmo que fosse por uma só pessoa, iria até o fim. Ao encontrar Najib, próximo ao poço, pediu-lhe que tivesse todo o tato para reunir as pessoas daquela vez, pois seria a última. O ataque era iminente e quando se iniciasse não poderia fazer mais nada. Mais que nunca trabalharam naquele intento e algumas dezenas de pessoas foram salvas do inferno que se avizinhava. Quando a luz do sol começava a espancar as trevas da noite, Patrick, no limite do cansaço, olhou tristemente para Najib, que abriu os braços em sua direção. Depois de abraçar o companheiro que naquele instante passava a opositor, fitando-o bem dentro dos olhos, o muçulmano falou: Obrigado, nunca poderei pagar o que fez pelo meu povo. Também quero pedir desculpas por não ter confiado em você. Confesso que na primeira caravana que saiu, mandei um homem de minha confiança confirmar se não estava levando aquelas pessoas para um massacre. Foi difícil para mim confiar em um cruzado, você me entende? Ele apenas assentiu com a cabeça e o outro continuou. Fez o melhor possível. Sei que gostaria de tirar todas as pessoas da cidade, mas não teve tempo. Não pense nas que ficaram, e sim naquelas que você salvou, as quais, sem dúvida, não foram escolhidas ao acaso. Alá esteve presente na hora da convocação. Cada um passa pelo mal que necessita, e os que saíram não precisavam da guerra. Não podemos ter a presunção de controlar tudo, se ainda não controlamos sequer a nós mesmos. Você fez o que podia. A partir de hoje, não está mais em suas mãos definir quem vai ou não viver os horrores da queda das muralhas. Após curta pausa, Najib prosseguiu: Vá, e amanhã ou depois, ou no dia em que você entrar em Jerusalém, junto com os outros, deixe o adereço que Khaldun lhe deu para fora da túnica. Assim, todos os meus homens saberão quem é você. Lembre-se, se não atacar, ninguém irá feri-lo ou a seu escudeiro. Está combinado, não vou ferir ninguém. No entanto, se não entrar montado em Jerusalém, serei tratado como desertor. Eu sei, conheço as normas da cavalaria. Sei também que um cavaleiro nunca mente. Só duvidei de você no início porque não tinha convicção de que o era. Se está dizendo que não pretende machucar ninguém, eu acredito, tanto que dou minha palavra de que nenhum homem do meu exército usará a espada contra você. Nesse momento, o jovem entendeu as palavras do ancião de seu sonho sobre o uso da espada. Agora vão, o sol não demora a nascer, eles sentirão sua falta. E pare de chorar, nunca vi um homem chorar tanto. Levando em conta a falta de água que enfrentam, é um desperdício.
deixarei o adereço visível. Só queria saber até quando isso será necessário, até quando nos mataremos por diferirmos na maneira de crer em Deus. Por anos, talvez séculos. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Que a paz do Cristo esteja com você também. É realmente triste que essas ocasiões de confraternização entre as duas comunidades religiosas tenham sido tão raras e que dos dois lados a maioria tenha tombado sem vida a se odiar mutuamente, transferindo o ódio devastador para o plano extrafísico e, por decorrência, para as gerações futuras. Cumpriu-se dessa forma a profecia de Najib, pois até os dias atuais as contendas sangrentas ainda tingem de vermelho o solo não só de Jerusalém, e sim do planeta todo, em nome daquele que é a expressão do mais sublime amor. Os cruzados regressaram ao acampamento onde todos dormiam, com exceção das sentinelas. Sem serem notados por elas, recolheram-se em sua tenda como se não houvessem saído na véspera. Nem estavam deitados na hora em que Godofredo adentrou o local. Quando os viu trajando todos os aparatos, exclamou orgulhoso: "Salve, cavaleiro! Vejo que já está pronto. Apresse seu escudeiro, a invasão vai começar." Estaremos em posição em alguns segundos. Antes, quero elevar meu escudeiro a cavaleiro. Pode participar do ritual conosco? Sem dar tempo à resposta do comandante, Friedrich se pronunciou: "Meu desejo é lutar a seu lado, protegendo-o. Não pode entrar na cidade sem um escudeiro, e não tem como conseguir um agora. Deixe-me estar com você. Será a última batalha desta guerra. Depois, então, eu me sentirei honrado com a proclamação." "Tem certeza do que me pede?" "Absoluta. Quero estar ao seu lado e, se preciso for, darei minha vida pela sua." "Se é assim, vamos, e que Jesus nos abençoe", disse o cavaleiro, pondo o capacete. "Por favor, Friedrich, coloque as bandagens em meus punhos." Ao sair da tenda, Patrick deparou com um espetáculo aterrador, mesmo para quem já se acostumara com a guerra. Os cruzados, em posição de ataque, exibiam uma cena ímpar. À frente estava o portador do estandarte papal, seguido dos líderes, com suas bandeiras e flâmulas, e dos caixeiros, que já ensaiavam acordes funestos e horripilantes. Depois vinham os lanceiros e seus escudos prateados ou dourados, de formas variadas, com o emblema da cruz. Atrás postavam-se os besteiros, montados com suas bestas mortíferas apontadas em linha reta, os arqueiros e os espadachins. A intervalos simetricamente calculados posicionavam os cavaleiros, secundados por seus escudeiros, e por fim a maquinaria de guerra, empurrada a custo por soldados desnutridos e desidratados. A um grito de comando dos líderes, o som da fúria se fez ouvir, traduzido em caixas de guerra, brados insanos, patas de cavalos, passos em marcha e o alarido diabólico que os lanceiros faziam, batendo suas armas contra os escudos. No compasso das caixas, em uníssono, repetiam o brado de guerra de Urbano II: "Deus volte", que significa Deus quer. Assim se aproximaram das portas de Jerusalém. A poeira que subia alto fez os sitiados saberem que o momento era chegado. Eles também, apostos, esperavam pela hora extrema de se enfrentarem.
Arqueiros em posições estratégicas aguardavam o sinal. Barris de azeite incandescentes situavam-se em pontos cruciais e guerreiros em alerta experimentavam a tensão, o pânico e o ódio crescentes a cada segundo. Marcharam os cristãos até certa distância e somente os líderes se acercaram das portas da cidade. Recebidos pelos chefes da oposição, com uma saudação hipócrita, propuseram a rendição e a entrega da cidade, o que foi rejeitado. A contraproposta era que fossem embora sem contendas e seriam providenciados água, comida, cavalos e o mais de que precisassem. Também não houve acordo nesse sentido. Os comandantes então deram meia volta nos cavalos e retornaram para junto das respectivas tropas. Soldados de Nosso Senhor Jesus Cristo, bradou Godofredo de Bulhões. Chegou a hora. Deus sabe que demos a eles a chance de sair da cidade, que não lhes pertence, para podermos entrar em paz. Como se negam a sair, é nossa hora de defender o maior patrimônio do cristianismo, o Santo Sepulcro. Em frente! E como diziam os romanos aos seus exércitos invencíveis, alia iacta est, a sorte está lançada. A artilharia que se encontrava na retaguarda veio para a linha de frente e principiou a histórica tomada de Jerusalém. As gigantescas catapultas arremessavam esferas incandescentes que se chocavam contra as muralhas num ribombar surdo como o de um trovão. A fumaça e a poeira das pedras estilhaçadas deixavam a paisagem opaca, como se o sol se escondesse, envergonhado de tamanha barbaridade. A cada disparo dos cruzados, vários homens próximos ao muro caíam atingidos por estilhaços. Entre um disparo e outro, os arqueiros muçulmanos eram liberados para disparar suas flechas incendiárias, e por mais que se protegessem com seus escudos, vários cristãos tombavam também, mesmo que as flechas não os atingissem em pontos vitais, já que tinham as pontas envolvidas em veneno letal. Os muros foram bombardeados durante o dia e a noite. Em 15 de junho, uma semana depois da procissão feita pelos cristãos ao redor da cidade, uma seção da muralha ruiu. Guerreiros começavam a invadir Jerusalém e travou-se a batalha na tentativa vã de impedi-los. Enquanto homens se destruíam na seção derrubada, as torres de assalto se aproximaram. Os cristãos que delas saíram eram recebidos pelos inimigos a golpes de espada ou por uma saraivada de flechas envenenadas. E muitos caíam abatidos. Mas a superioridade numérica dos cruzados era esmagadora e eles entravam assim mesmo. A grande porta passou a ser forçada. Do alto, os anfitriões derramavam azeite quente e ateavam fogo nos invasores, que rolavam pelo solo urrando de dor. O barulho do entrechoque das espadas e dos projéteis das bestas cortando o ar era um espetáculo estarrecedor. Os guerreiros estavam perdidos diante da imparidade mútua. De seu lado, os maometanos não conseguiam lutar contra um exército de armas grosseiras e cavalaria pesada. E o oposto se dava com os cristãos, que nunca haviam enfrentado um exército de armas e armaduras leves.
Não obstante, embora estranhos os dois às maneiras da tropa inimiga, os golpes eram certeiros de ambas as partes e o sangue tingia as portas da cidade. A tomada anunciava dias de cruentas batalhas, já que a resistência era bem maior que a prevista. Como um rolo compressor, os cruzados foram empurrando literalmente os muçulmanos cidade adentro. Em sua passagem, os combatentes deixavam um rastro de morte. Era o resultado da ignorância e do orgulho injustificáveis das duas comunidades, incapazes de pensar em um acordo que fizesse parar aquela carnificina descomunal da qual Jerusalém estava calejada desde eras imemoriais. Já se achava ao chão uma brecha significativa da muralha, suficiente para permitir a passagem da cavalaria. Ao sinal de Godofredo de Bulhões, os cavalheiros desceram o capacete ao rosto e esporeavam os cavalos. Patrick, de olhos fechados e como usualmente úmidos, retirou de dentro da túnica o adereço que ganhara de Caldum, acenou para Friedrich e a galope, sob proteção dos arqueiros cristãos, acercou-se com os demais cavaleiros das portas da cidade. Um arqueiro inimigo, em um ponto privilegiado com suas flechas contaminadas, ia derrubando os cavaleiros numa série de disparos certeiros. Aparvalhados, eles não enxergavam de onde vinha ataque tão preciso, enquanto o arqueiro sorria cruelmente a cada um que tombava. Matar um cavaleiro era como um prêmio para ele. Com o sorriso maldoso no rosto, tomou mais uma flecha e apontou para as costas de Patrick. O sol, nesse instante, fez brilhar a ponta da arma e Friedrich gritou para alertá-lo. Como as normas da cavalaria ditavam que era desonroso um cavaleiro matar alguém à distância, eles não portavam arco e flecha ou lança. Quando Patrick se virou para a direção apontada pelo escudeiro, o adereço brilhou em seu peito. O arqueiro, que estava prestes a desferir a seta, interrompeu o ataque e fechou os olhos com alívio. Nesse ínterim, outro escudeiro o viu e disparou contra ele uma seta. Atingido no peito, o arqueiro pereceu ali mesmo. Em meio ao monstruoso tumulto, ninguém tinha tempo de avaliar um ato isolado, à exceção de Patrick, que em situação tão crítica soube agradecer no íntimo aquele que dera a vida por ele. No cenário de lutas acerbas, na culminância da fúria destrutiva daqueles homens com atos animalescos e perversos, um muçulmano se aproximou e apenas o saudou. Ele então reconheceu Najib. Isso durou apenas uma fração de segundo, pois o outro já se misturara em novos embates. O dia 15 de junho foi de batalhas contínuas e devastadoras. Ninguém dormiu e a população civil sofreu os efeitos da barbárie da guerra. Pessoas eram trucidadas independentemente da idade, sexo ou religiosidade. Até os próprios cristãos orientais morriam na ponta das armas dos cruzados, que pareciam ensandecidos como em nenhum outro momento da guerra, que já durava quase 3 anos. Na manhã do dia 16, a revolta dominava Patrick, que procurou por Godofredo de Bulhões e num discurso eloquente, emocionado e inconformado, intercedeu pelos moradores da cidade. Indignado, declarou não participar de tal covardia, o que era absoluta verdade. Junto ao protegido, o líder recorreu a Raimundo de Toulouse
e Tancredo de Hauteville para o auxiliarem a deter o massacre que não se justificava. O instinto sanguinário daquelas almas era tão destruidor que os esforços dos nobres só lograram minimizar o ataque quando o sol já ia ao meio do céu, o que quer dizer que, de modo geral, suas tentativas falharam. Ainda assim, só Deus sabe o que teria acontecido sem a intervenção deles. Ao se acalmarem os ânimos, os próprios vencedores ficaram atônitos de horror e culpa em face do quadro que se apresentava. Mais de 25.000 corpos espalhados pelas ruas, o sangue correndo como água. Nas escadarias dos templos se podia divisar o risco vermelho que descia os degraus, inclusive crianças, mulheres, velhos e até cães de estimação dizimados pelo chão. Uma cena, porém, fez Patrick e Godofredo taparem o rosto com a mão. Um corpo de mulher jogado na porta do templo, com um ferimento enorme no abdômen, tinha a seu lado um feto de aproximadamente 6 meses de gestação, ainda envolvido na placenta e preso à mãe pelo cordão umbilical. Friedrich perdeu os sentidos. Godofredo pensou que ia vomitar frente à terrível imagem. Quanto a Patrick, foi tomado de angústia e desejou estar fora daquela guerra, daquela cidade que longe estava de ser santa. Ali morrera o Cristo, ali haviam perecido inumeráveis inocentes, ali morrera até quem ainda não nascera. Os homens se separaram. Godofredo foi ter com os outros líderes, Friedrich buscou algum repouso e Patrick subiu ao Gólgota. Do alto do monte, olhava desconsolado para a cidade. Sentia-se mal por estar participando de episódio tão sangrento. Tinha vergonha dos seres humanos presentes na terra e de todos que ainda viriam e, com certeza, tomariam conhecimento do fato. Talvez a humanidade não lhe desse a atenção merecida e continuasse a disputa religiosa ao longo dos séculos. Naquele momento, ele não sabia. No lugar onde o mestre havia pedido ao Pai que perdoasse seus algozes, rogou perdão para todos os cruzados e muçulmanos que também não sabiam o que faziam. Chorou por horas, sentindo-se exaurido. Suas forças haviam sido minadas por quase uma semana sem dormir satisfatoriamente, pela alimentação escassa, pela falta de água e pelo sentimento depressivo que então o atingia. Deitou-se no solo e, numa tentativa inconsciente de se ausentar do mundo, encolheu-se devagar até assumir a posição fetal. Assim, permaneceu por muito tempo, alheio à tarefa dos outros, que retiravam os cadáveres em carroças que saíam abarrotadas de destroços humanos, deixando nas ruelas mais um rastro de sangue. O sol começava a render-se à noite, quando ele enfim saiu daquela postura. De pé, abriu os braços em forma de cruz, orou em silêncio e não se moveu até os braços doerem. Jesus, eu não quero voltar aqui, não quero pisar este solo nunca mais. Esta cidade é triste, suas colinas são deprimentes, tudo aqui é desolador. Ajude-me a não ter de vir nunca mais a este local marcado pelo sangue de tantas gerações. Desceu pelo caminho que um dia o Senhor fizera com o madeiro aos ombros.
Ao chegar à cidade, viu Friedrich sentado à beira do poço onde eles se encontravam com Najib. Foi para perto do rapaz e indagou: como se sente? Péssimo, desencantado com o cristianismo. Friedrich, não é culpa do cristianismo e sim dos homens que não o compreendem. Não faz diferença, amigo. Não quero mais ser cristão, nem pagão. Não quero seguir nenhuma crença. Isso nos deixa doentes. Pois não siga nenhuma crença, siga apenas Jesus. Não quero saber de Jesus, não quero mais nada, a não ser voltar para casa. Está acabando, bom amigo, já está acabando.